Olá a todos que acompanham aqui o canal. Bom, hoje eu vou falar sobre uma questão que eu acho muito importante, né? Ocorreu um fato nesses dias e tem sido muito falado isso, tem sido muito discutido, né? Que é o caso da Kéfera, sobre a questão do feminismo, né? E este vídeo eu venho fazer aqui algumas críticas à postura dela, não só a postura dela, como também a lógica que ela utilizou, né? Dentro da fala dela. Então vamos lá. No programa da Fátima Bernardes, né, programa que aborda muito essas temáticas do feminismo, do machismo, né, do movimento negro, entre outras causas identitárias, né. É um programa que dá muita ênfase a essas pautas identitárias, o que é bacana, é interessante mesmo discutir essas questões, é muito importante, né. Porém, nem todas as pessoas que vão para lá são pessoas que têm um amplo conhecimento, ou seja uma pessoa que está nos movimentos, nessas causas há muitos anos, que estudam aquilo, né? E esse, pelo jeito, é o caso da Kéfera. A Kéfera é uma youtuber muito famosa, né? Que está aí há muito tempo já nessa plataforma. E há pouco tempo ela diz que aderiu a essa causa feminista, né? E é importante a gente ter noção que muitas pessoas dizem aderir a esse tipo de causas só por modismo, né? Esse é um problema. Tem aquelas pessoas que realmente aderem a essas causas, realmente lutam por isso, realmente estudam o assunto, realmente defendem aquilo de verdade. Mas outras pessoas, elas utilizam isso só como um trampolim para poder crescer em cima dessas questões, né? Mas vamos ao caso em especial. Um rapaz do programa foi fazer um questionamento para ela e foi mostrar, né, uma experiência anedótica que ele viveu com uma suposta feminista que o distratou e tal, aquela coisa, aquele estereótipo que as pessoas têm sobre as feministas atualmente, né? Em primeiro lugar, é muito importante a gente ter noção de uma coisa. Uma experiência anedótica, ela não tem um valor muito grande do ponto de vista científico, né? Para você analisar uma questão como essa, não tem grande valor uma experiência anedótica, né? Porque ela pode representar apenas um caso isolado, ou seja, não representa aquela ideologia ou aquelas pessoas, todo aquele grupo que ele está querendo criticar, entendeu? É como se ele estivesse generalizando a coisa, pegasse um caso específico e dissesse que muita gente faz isso, não sei o que, não tem como ele saber, porque pode ser simplesmente um caso isolado, né? Esse é um erro da gente usar uma experiência anedótica, né, para poder refutar, digamos assim, um movimento como esse. Então, na minha opinião, sim, pode ter sido um erro da parte dele. Porém, ao invés dela utilizar esse argumento ou algum outro argumento para refutar aquela fala dele de forma educada, de forma sincera, mostrando conhecimento, ela faz justamente o contrário. Ela o trata de maneira completamente arrogante e ela usa como justificativa o fato dele ser homem. Ou seja, você é homem, logo você não tem experiência com isso, você não tem como refutar o feminismo. Em primeiro lugar, ele não tentou refutar o feminismo, né? De modo algum. Ele apresentou uma experiência anedótica, como eu já expliquei, que de forma alguma refuta movimento nenhum, né? Enfim. Mas a forma como ela falou foi extremamente arrogante e completamente desnecessária. Ela diz que o argumento dele é desnecessário, mas o argumento que ela utiliza, na minha opinião, é ainda mais desnecessário ainda. E eu vou tentar explicar um pouquinho por quê. Em primeiro lugar, um homem pode sim lutar por uma causa como essa, feminismo, mesmo ele não sendo mulher, né? Ele pode, por meio do conhecimento, de estudo, de muita pesquisa, né, analisando, tentando compreender como é o funcionamento da sociedade, por exemplo, e da história desses movimentos, compreender e aderir a essa causa, e incentivar, e motivar, e dar o seu apoio a essa causa. O que eu acho que é muito importante isso,
Eu, por exemplo, eu apoio esse tipo de causa, assim como apoio a causa ambiental, assim como apoio a causa dos animais, assim apoio a causa dos movimentos negros, dos indígenas. Então, essa lógica dela está completamente errada, porque, por exemplo, para essa lógica dela, você só poderia aderir a essa causa dos indígenas se você fosse um índio. Você só poderia aderir à causa dos negros se você fosse um negro. Você só poderia aderir à causa dos animais se você fosse um animal. Pensa nisso, meu. Pensa nessa lógica, como essa lógica é burra, como essa lógica está completamente errada. Então, basicamente, se você for ver o que ela diz, ela está dizendo que, pela lógica, que se você for homem, você deve ser contra o movimento feminista, porque você não pode falar sobre isso. E outro erro que ela comete é que você só conhece através da experiência empírica. Gravíssimo esse erro. Quem mais conhece uma questão dessa é uma pessoa que estuda aprofundadamente essa questão, né? O certo de você, quando você for falar sobre isso, é falar com uma pessoa que realmente conheça, que tenha ali estudado, que tenha os dados, que mostram os dados de como é a realidade das mulheres no mercado de trabalho, como é a realidade das mulheres no ambiente familiar, né? A questão da violência das mulheres. E você sabe disso quando você tem uma base de dados, você estuda isso. Então, se a pessoa tem um mestrado, um doutorado, por exemplo, ou é um pesquisador que se dedica muito a esse estudo, ele vai saber muito mais que uma pessoa como ela, que é uma pessoa que, pelo que demonstrou ali nesse episódio, não entende muito do assunto e está indo por puro modismo. Então, a minha opinião é que ela presta um desserviço à causa feminista no Brasil, né? Porque ela se coloca como se fosse, oh, nossa, eu sei disso daqui porque eu sou uma mulher, sendo que ela demonstrou total desconhecimento sobre isso, simplesmente falou uma meia dúzia de coisas, utilizando os argumentos ridículos, como esse argumento que ela utilizou de dizer que só uma mulher pode falar sobre o feminismo, entendeu? Então, assim, na minha opinião, foi ridícula a atitude dela e foi ridículo o argumento que ela utilizou. Enfim, além dela ser uma pessoa arrogante, demonstrou ser uma pessoa extremamente arrogante, demonstrou ser uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquela causa que ela diz defender. E aparentemente ela está defendendo isso por puro modismo, para chamar a atenção e para conseguir mais inscritos. Então, para mim, ela é uma pessoa que não merece ser considerada uma pessoa que represente o movimento feminista. Essa é a minha humilde opinião. Obrigado a todos. Se você quiser comentar aqui, complementar alguma coisa, dar sua opinião, seja favorável ou contrária ao que eu disse, fique à vontade.